Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Desvendando o Secreto, em que a intenção aqui do nosso canal é poder compartilhar um pouquinho mais sobre as experiências espirituais, a jornada da vida cristã, meditações especiais também, e também livros da Bíblia, reflexões, compartilhar um pouquinho mais, especificar mais a questão de como funciona um devocional, falar de dicas de livros, enfim, tudo isso junto e misturado, só em um lugar, Desvendando o Secreto. É isso. Seja bem-vindo, eu sou a Elisa. E aproveita, se inscreve no canal se é sua primeira vez aqui. Se não é sua primeira vez aqui, se não tá inscrito, se inscreve também. Ativa o sininho com as notificações. Dá o like também para que o YouTube fale assim, nossa, é especial! Eu vou mandar para mais pessoas, então é isso, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a parábola do filho pródigo. E para isso eu peço para que você possa estar abrindo a sua Bíblia em Lucas 15. E também vamos fazer uma oração para a gente fazer esse estudo junto? Oremos. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder compartilhar um pouquinho mais do que a Tua Palavra traz aqui pra gente. E peço nesse momento para que o Seu Santo Espírito me guie, que não seja o que eu quero, o que eu acho que é legal, mas sim o que o Senhor sabe que é especial para quem está assistindo a gente. Então, que o Senhor possa estar aqui conosco, em nome de Jesus, amém. É isso. Eu falo aqui conosco porque sou eu e você, né? E também Deus tá aqui com a gente também. Então é tudo isso junto e misturado. Bom, então vamos lá. Lucas 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. Primeiro ponto. É interessante que em Lucas 15 a gente encontra aqui falando sobre a parábola da ovelha perdida e a moeda perdida, que é a dracma. Dracma, isso. Elas são... Depois a gente pode ter um vídeo especial, mas elas são meio que um resumo de cada ponto sobre o filho pródigo, porque a primeira da ovelha perdida fala sobre as que estavam entre as 100 e uma sai, então ela ficou perdida fora do lugar onde se residia, e a dracma perdida fala sobre aquela que se perdeu dentro de casa, que é um mega spoiler, então a união dessas duas meio que traz a história do filho pródigo pra gente. Então, eu vou ler tudo, pra gente compartilhando, a gente entendendo junto, que eu acho que é importante, tá bom? Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, vai tentando imaginar essa cena na sua cabeça também, tá bom? Pra gente ir acertando tudo isso junto. Então, Lucas 15, verso 11 fala: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e esse filho, o filho mais novo, começou a passar necessidade. Convenceu o fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava alguma coisa. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu cheio de compaixão e correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado de seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete, celebremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e a dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo para ele, que voltou sã e salvo. O filho mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu... não deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando com um novilho. O pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ai, essa história é tão linda! A gente vai conversar um pouquinho sobre ela.
E eu tenho baseado aqui num livro que se chama Parábolas de Jesus, alguns trechos em que a autora traz uma descrição maior e, lógico, pelo próprio texto bíblico a gente consegue entender o que está querendo ser dito aqui. Mas eu vou pegar aqui alguns trechos para te mostrar como é incrível que a gente pode tirar as lições dessa parábola. Eu gosto muito dela porque ela traz algumas coisas pra gente refletir. E, cara, é muito prático, sabe? Não tem muito como a gente dizer que não é. E até uma dica de livro para te complementar ainda mais, para entender essa parábola, além do Parábola de Jesus, que você encontra na CPB e também de forma em PDF para você ler, é no capítulo 15 que você vai encontrar lá, tá bom? Tem esse que é o Histórias do Grande Mestre, que são várias parábolas que também da mesma autora que fez o Parábola de Jesus. E aqui coloca de uma forma muito bacana sobre essas parábolas e você consegue entender de forma sucinta e o que tudo isso representa. Então, a gente vai falar sobre esse livro e sobre Parábolas de Jesus e sobre a Bíblia, principalmente, tá bom? Então, primeira coisa que é importante a gente entender. O pai tinha 2 filhos, tá? Esse é o primeiro ponto. Tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, tá? E uma coisa que é muito interessante, você vê que o filho mais novo ele pediu a herança do pai. E naquela época, sabe o que significava pedir a herança do pai? Era você falar assim, pai, você está morto pra mim e eu quero ir embora daqui, eu quero viver a minha vida. Olha que coisa forte. Era como se estivesse matando o pai dele, né? Muito forte. Isso naquela época era um absurdo, né? Se você pedisse algo assim, lógico, só pra gente entender, parábola é uma história que Cristo contou, né? Então isso não aconteceu de verdade. Mas são, como é que eu posso dizer? Histórias que vão trazer pra gente no final lições especiais. E Cristo, ele era o mestre dessas histórias, então são muito especiais de verdade. Se você tiver a oportunidade de ler inteiro o Parábola de Jesus, eu ainda não li, eu quero ler inteiro. E esse Histórias do Grande Mestre que eu já li e é sensacional. Então fica a dica pra você. Mas vamos continuar o que a gente estava conversando, né? Então, isso é uma história. Mas na realidade, lá naquela época, se isso acontecesse, o pai ele podia levar o filho pro juiz e matarem o filho porque estava pedindo uma coisa que era tipo um absurdo, um desrespeito naquela época. E se o pai não tomasse providências, o filho mais velho podia fazer isso. Mas olha que ponto interessante pra gente levar em consideração. O filho mais velho não fez nada disso. Ele ficou chateado, ficou irado no final com tudo que aconteceu do pai ter recebido o filho, por mais que o filho tivesse ido fazer todas as coisas mais absurdas que tinha na época, né? E ele fez a festa e tudo mais, mas, enfim, como é que eu posso dizer? O filho mais velho ficou irado com tudo isso, né? Então a gente sabe que ele sabia que o que estava sendo feito não era o certo, né? Mas ele não fez nada, né? Tipo, ele não fez nada porque a gente entende que ele estava tomando parte disso, no sentido de, aqui na palavra a gente leu que quando o pai lhe deu os bens, né? A herança dele pro filho, ele dividiu os bens, ou seja, o filho mais velho também já estaria com a sua herança certinha, entende? Então, enfim, é uma coisa interessante que conversei com os amigos e aí eles comentaram essa questão assim, uau, que interessante, né, da gente entender como que acontecia naquela época. Era até um teólogo que conversou com a gente e tal, e ele trouxe essa questão de como que acontecia na época, essa questão se fosse na real, como que aconteceria, né? Mas enfim, olha que tem alguns pontos muito importantes aqui pra gente avaliar. Eu diria que são dois. Mas eles são muito similares, mas um deles eu acho que é o primordial. Nenhum dos 2 filhos conhecia um pai que tinham. É muito interessante porque o filho mais novo, olha que interessante, ele desejava receber logo a herança, ele vivia. Ele era inconsequente, por assim dizer. Ele pensava só na alegria presente e não se preocupava com o futuro. Então ele tinha essa questão, né? O filho mais velho, por sua vez, ele vivia simplesmente porque era para cumprir tabela, mas não porque ele amava aquele pai. E quando você entende a história do filho pródigo, você fala assim, cara, que incrível. E quando você lê ela também, você consegue identificar alguns personagens, né? Então o filho mais novo ele sai, o filho mais velho ele fica, e o pai ele é quem? Ele representa a Deus. Aquele pai misericordioso que vai resgatar o seu filho, não importa onde ele esteja.
E ele busca por aqueles que já estão conectados a si, a ele. Então Deus deseja que seu filho volte, porque ele tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que ele morresse, para que nós tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Cristo e é viver com ele. Entende? É tudo isso. É lindo demais. Ah, e só um detalhe para você que ficou curioso: pródigo. Então, a parábola do filho pródigo. O que significa pródigo? Esbanjador, aquele que esbanja. Eu procurei porque eu queria, né, falar, entender realmente o que isso significa. Então tem essa questão. Ah, eu tô olhando pro meu caderninho. Se eu tô olhando pra baixo, é porque eu tô olhando pro meu caderninho onde faço as anotações, tá? É isso. É só pra desmistificar. Então tem essa questão. Olha, nenhum dos dois conhecia o pai. Nenhum dos dois tiveram um relacionamento profundo com o pai. Nenhum dos dois, até então, tinham desvendado o secreto. O que significaria isso nesse contexto, né? Desvendando o secreto, para esse caso, nenhum deles fechar a porta do seu quarto em secreto e orar e falar com o Pai. Assim como fala em Mateus, né, de fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, tenha o seu momento com Deus. Eles não tinham esse relacionamento com o Pai. O filho mais novo, ele achava que o pai era extremamente rigoroso, severo, que não permitia que ele fosse feliz. Já o filho esse mais novo, né, que eu falei, o mais velho, por outro lado, ele via só como obrigação, ele não via como era misericordioso o seu pai. E ele só queria a herança, da mesma forma que o filho mais novo queria. Ele fazia aquilo porque ele se via como servo e não como filho. Mas ele já era filho. Então, assim, eu tô trazendo alguns pontos, mas a gente vai fechar, tá? Eu só tô trazendo, assim, pra gente entender. E aqui, além dessas questões, é muito interessante que nesse livro que eu comentei com você, o Parábola de Jesus, a autora fala que a gente, né, na questão do filho mais novo, quando ele vai para os lugares e tudo mais, quando ele se dá conta de quem ele é como a gente se sente, até a gente entender quem Deus verdadeiramente é e encontrar com o nosso Salvador. Olha o que ela fala. O quadro da condição do pecador como o filho pródigo. A gente tem a consciência afogada, fome não saciada, orgulho humilhado, natureza mortal atrofiada. Sabe por quê? Tem até a ver com um livro que eu gosto muito, que é o Ciência do Bom Viver, que fala que quando nós estamos conectados em Cristo, a nossa energia é vitalizante. Quando fala no começo desse livro, né, que os milagres que Jesus fazia, as pessoas ficavam novas porque ele tinha feito uma cura espiritual nelas. Então aqui fala no sentido de morta, atrofiada a natureza, porque a falta de Cristo traz isso, porque Ele é o nosso Criador. Ele continua falando assim, ó, as vontades enfraquecidas e se torna indigno de confiança. O que é essa vontade enfraquecida? No sentido de eu não ter força para combater o que eu, natureza e Lisa, sente. E não viver conforme a carne e não conforme o espírito. Não ter força para viver conforme o espírito. Não porque a gente vai viver conforme o espírito por causa que a gente é bom por si mesmo, não, mas de estar tão afastado de Deus, a gente não tem força. Entende? Nesse aspecto. E aqui, ó. Seus sentimentos mais nobres aparentemente estavam mortos. É assim que a gente se sente. Mas o filho mais novo, ele pensou, nossa, se eu for para casa, meu pai vai me receber, eu posso ser um servo. Eu posso simplesmente fazer isso. E quando ele volta para casa, ele encontra, assim, eu achei, esse texto é lindo, que eu queria compartilhar com você. Cadê? Fala assim, ó. Só um minutinho. Assim, ó. Ainda quando estava longe, o pai reconheceu o vulto do seu filho. O amor tem bons olhos. Nem o definhamento causado pelos anos de pecado pode ocultar o filho dos olhos do seu pai. O que traz aqui pra gente ele se sentia daquela pior forma, mas ele se lembrou do seu pai e ele falou, eu posso voltar pra casa. E hoje a mensagem pra você é, filho, se você tá fora de casa, volta pra casa. O teu pai te espera. Você não tem que nem virar a esquina. Deus já vai te reconhecer, porque o amor tem bons olhos. Ele que é o amor, ele te reconhece como seu filho. E você não precisa ser... Ele não é como servo. Ele te chama pelo seu nome, ele te conhece. Por mim, essa parábola foi muito importante para mim por muito tempo. De saber que não importa o que a gente faça, ele continua nos amando. Mas não é que eu vou viver de forma presunçosa, falando assim, vou errar e Deus vai me perdoar. Não. É no sentido de
você realmente saber que Ele está te esperando e Ele quer te transformar. Porque Deus vê quem você pode se tornar. E quando você se submete a Ele vai transformar a sua vida de uma maneira que você nunca esperava. Então é incrível perceber isso. E tem uma coisa até que eu queria ler aqui para vocês, ainda desse mesmo trecho, desse mesmo livro, que fala o seguinte, ó. Como a gente... Como é que eu posso dizer? Deixa eu pegar aqui o trecho certinho, porque sim, eu escrevo de ponta cabeça, enfim. Ó, tem tanta coisa aqui, tanta coisa aqui. É isso, eu gosto de gastar a folha inteira. Fala assim, olha que interessante. O filho mais novo, ele tinha saído então com a sensação de que o pai, ele era severo e tudo mais, não é? Isso aqui, eu passei por muito tempo da minha vida com essa sensação, assim como o trecho que eu vou ler pra você. Por isso que eu quero compartilhar hoje essa nova vida que eu tenho de entender. Não 100%, porque 100% a gente não entende. Mas de entender um pouco mais. E parece que, sabe, enxergar verdadeiramente quem Deus é. Por isso que eu gosto de compartilhar e poder resgatar as pessoas nesse sentido, como eu também fui resgatada por entender. E um livro que me resgatou foi O Caminho a Cristo. Foi nele que eu entendi quem Deus realmente é, quem eu sou nele. E como isso é incrível. Tudo isso é incrível. Aqui, ó, fala o seguinte. Os engodados por Satanás consideram Deus áspero e severo. Vêm a Deus esperando para os denunciar e condenar, como se não tivesse vontade de receber o pecado enquanto houver uma desculpa legítima para não auxiliar. Consideram a lei de Deus uma restrição à felicidade humana. Julgo opressor de que se alegram em escapar. Todavia, o homem cujos olhos foram abertos por Cristo reconhecerá a Deus como cheio de compaixão. Não lhe aparece um tirano inexorável, mas um pai ansioso por abraçar o filho arrependido. Ai, é tão lindo. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Esse é o nosso Deus. Ele, na realidade, ele tá esperando por você. Assim como tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal que fala estou à porta, eis que estou à porta. Lá em Apocalipse fala que Deus está à porta e bate. E se a gente permitir abrir essa porta, Ele vai entrar e cear conosco. Essa é a porta do nosso coração. Deus faz um convite para você hoje que está ouvindo essa mensagem. Ele fala para você assim, meu filho, minha filha, eu tô aqui. Eu quero fazer parte da sua vida porque eu te amo. Eu quero te dar as melhores coisas da vida. Porque veja bem, o filho mais velho, ele saiu de casa achando que aquele pai era muito horrível, mas ele não encontrou a felicidade fora e longe daquele pai. A felicidade era estar com aquele pai. Olha que interessante aqui também nesse mesmo livro que eu falei do Parábola de Jesus diz: embora envolto pelas bênçãos do amor de Deus, pensando, né? Então a gente como o filho mais novo e o pai como Deus. Nada há que o pecador inclinado à satisfação própria, aos prazeres pecaminosos mais deseje do que a separação de Deus. Como o filho ingrato, o filho mais novo, reclama das coisas boas de Deus, como suas por direito, recebe como coisas muito naturais, mas não presta atenção no serviço de amor realizado. Aquele pai viveu a vida inteira dedicado àqueles filhos. Lógico, né? O que eu quero dizer, ele se preocupava, ele dava todo o amor, e aquilo não era levado em consideração. Mas aquele amor era o que impulsionava aquela felicidade. Porque era estando no Pai, ligado na videira, como fala na palavra de João, na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 15, sobre a videira verdadeira. Quando a gente está conectado a ela, ali há a verdadeira felicidade. E olha que interessante, ó. Qualquer que seja a aparência de toda a vida, que seja centralizada no eu, assim como era a do filho pródigo, está arruinada. Não importa se você acha aquela pessoa, tipo, nossa, mó crentona, enfim. Ou essa questão da aparência quer dizer, não importa quem quer que seja a pessoa. Não pode ser o presidente de uma associação, de qualquer coisa, não importa, assim, de uma ONG, não sei, enfim, não importa. A pessoa, não importa quem seja, toda a pessoa que esteja centralizada no eu está arruinada. Todo aquele que procura viver separado de Deus dissipa seus bens, desperdiça seus preciosos anos, esbanja as forças do intelecto, do coração e da alma e trabalha para a sua eterna perdição.
O homem que se aliena a Deus, ou seja, que se separa para servir a si mesmo, é escravo de Mamon. De Mamon seria do dinheiro, né, no caso, mas não necessariamente é dinheiro, mas tudo que é escravo de todas as coisas que não são a Deus. Você se torna escravo daquilo que você tanto achava que era liberdade. Por isso que eu até recomendo que você leia esse livro, Liberdade Real. Ele fala sobre a verdadeira liberdade e você vai entender como tudo aqui se relaciona. E aí continua falando o seguinte, ó. A mente que Deus... Nossa, desculpa que eu não entendi minha letra. Peraí. A mente que Deus criou para a companhia de anjos degradou-se no serviço que é terreno e animal. Então, quando a gente vive pra gente mesmo, quando tem essa questão de viver, se esquecer de Deus, aquela mente que Deus criou para evoluir, para crescer, para buscar, para viver com os próprios anjos, ela é totalmente degradada. E continua falando assim, ó: este é o fim que tende a quem serve ao próprio eu. Porque em Cristo, apenas nele, a vida, porque ele é o criador e mantenedor de todo o universo. Ele criou a mim e a você. Entende? Então você vê Deus, ele fala: volta para mim, filho. Filha, volta para mim. Eu tenho as respostas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a felicidade. Então, quando a gente entende essa questão, além da gente falar de voltar para Deus, faz a gente se autoexaminar. Será que a gente tem sido esse filho pródigo? Que fala: Senhor, me dá tudo que você tem, que eu não quero mais saber de você. Não quero que você se sinta culpado, tá? É um autoexame. Eu acho que esse é o ponto-chave. A gente tem que se autoexaminar. Quais são as minhas intenções com Deus? As minhas intenções são simplesmente pegar tudo e sair? Ou as minhas intenções são simplesmente cumprir tabela? Eu vou na igreja para cumprir tabela, para mostrar que eu sou santo. Por que você faz o que você faz? É por causa de Deus ou por causa do que Ele tem para te oferecer? Você é servo ou você é filho? Eu quero ser filha. Eu quero ser filha. E eu desejo que você também queira ser filho. Porque tudo que Deus tem é nosso. Mas cabe a gente abraçar as promessas divinas de Deus. Não falo de teologia da prosperidade quando eu falo de abraçar que tudo que Deus dá pra gente é nosso. Eu falo sobre fidelidade, conhecer quem Deus é. E de tomar posse no sentido de tomar posse do que Deus falou que é nosso. A vitória em Cristo Jesus é nossa. Por meio dele. A gente tem que tomar posse disso. A gente tem que tomar posse da realidade de que a nossa casa é o céu. De que a gente tem que viver pra Ele. É disso que eu falo. Entende? É de mudar completamente a nossa forma de ver o mundo. E esse é o convite de Deus. Ele veio pra colocar no nosso coração a oportunidade de viver pra sempre com Ele no céu. Ele veio pra resgatar a gente. E da gente mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Ele veio para algo espiritual, não para algo terreno. Temos que olhar as coisas espirituais com os olhos espirituais. E então, aqui também fala o seguinte, ó. Que coisa linda. Então, quando você volta para casa, quando Deus está te chamando: filho, filha, volta para mim, eu te amo, eu quero o melhor para você. Eu tenho lindos planos para sua vida. Eu sei quem você pode se tornar, eu te conheço, eu sei os seus pontos mais fortes. E eu quero te lapidar. Quando o filho volta para casa, ele não é acusado nem censurado. Na verdade, quem faz isso é o inimigo, sabia? Essa censura. O inimigo te coloca tanto nesse sentido, que sabe seus pontos fracos e leva você a cair em tentação, a pecar, né? Por causa, enfim, da nossa. Enfim, de tudo isso que a gente tem, no sentido que eu quero dizer assim. É ele que tanto nos leva a cair. Lógico, a gente tem a nossa natureza, não tô tirando esse mérito, mas a gente tem o poder da escolha. Até porque no livro Mensagens aos Jovens, a escritora Ellen White fala sobre que nós não temos desculpa para pecar, porque nós temos a oportunidade de escolher. Satanás, ele não faz a gente pecar, tipo, entendeu? Não tem esse domínio, controle de nós. A gente tem o controle da gente. Mas ele conhece nossos pontos mais fracos, e se nós não estamos fortificados em Cristo e temos a força por meio da graça de Deus para fazer, a gente cai. Então, como eu estava falando,
o inimigo tanto coloca a gente nesses momentos difíceis quanto ele acusa a gente quando a gente cai. Cristo, ele não acusa, ele te recebe. Ele te recebe e assim como aquela mulher, a prostituta que ele ia apedrejar, ele recebe e fala, filha, vá e não peques mais. Ele fala, eu tenho uma nova vida para você, vai e não peques mais. E aí, aqui pro filho pródigo fala assim, ó, o filho sente que o seu passado está apagado, esquecido e perdoado para sempre. Nós, quando aceitamos a Cristo e nós reconhecemos nossos erros, nossos pecados e até na vida, né, tipo, a gente peca, quando a gente se arrepende verdadeiramente, fala com Deus, ele joga os nossos pecados nas profundezas do oceano e ele se esquece. Porque o que mais importa para Deus é você. E não o que você fez. Mas isso não dá liberdade para você fazer as coisas erradas, sabendo que estão erradas e esperando que Deus te perdoe, porque isso é presunção. Aí é ruim. Então eu não falo no sentido de ser algo que vai ser presunção, de você fazer e falar assim, ah não, Deus vai me perdoar e tá tudo bem. Mas sim, eu falo no sentido de ter a certeza de que Deus, ele ama muito você. Ele te enxerga além do que você é hoje, mas sim naquilo que você pode se tornar. E isso é lindo demais. E também uma coisa pra gente guardar no nosso coração, que também foi uma das coisas que na minha experiência, na minha jornada cristã, eu senti muito, tipo, eu tenho que primeiro me limpar pra depois ir pra Deus. Até tem um vídeo disso no canal, não lembro o nome do vídeo, você me desculpa, mas tem um que fala justamente sobre essa questão. Que, olha o que aqui a autora do livro Parábolas de Jesus fala. Não dê ouvidos à sugestão do inimigo de permanecer afastado de Cristo até que você se faça melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus, porque nós não somos bons para ir para Deus. Mas sim, Deus que é bom nos conecta, Cristo nos conecta para junto de Deus, sabe? Então são pontos muito importantes que fazem a gente pensar. O filho mais novo, ele estava daquele jeito e ele foi daquele jeito para Cristo. Ele foi daquele jeito, ou melhor, para o pai. Ele voltou daquele jeito que ele estava. E o pai, ele o colocou com seu manto de justiça, com essas vestes brancas. Ele, assim como Deus, que ele nos coloca com seu manto de justiça. Não porque a gente merece alguma coisa, mas porque ele nos ama muito. E a gente, um ponto importante, isso acontece mediante a nossa aceitação do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Da gente se arrepender dos nossos pecados e nos colocar diante de Deus e reconhecimento de quem Ele é, né? E eu acho que é muito especial a gente entender tudo isso. Os dois pontos principais que a gente conversou, o autoexame, saber qual dos filhos que eu sou. Se eu sou o filho mais novo, o que será que eu tenho que mudar dentro de mim? Se eu sou o filho mais velho, que mentalidade eu tenho que ter dentro de mim? Eu sou filho ou eu sou servo? Eu tô fazendo para cumprir tabela ou porque eu realmente acredito nisso? Se examinar, permitir que o Espírito Santo te ajude a sondar o seu coração. Porque se a gente não sondar, a gente precisa disso para crescer. Deus nos chama para algo elevado, algo maior. E também o conhecimento de Deus. Conhecer Jesus é tudo, porque nele você encontra quem você é, a sua identidade. E quando você entende quem você é em Cristo, você vai querer compartilhar isso para as pessoas. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Um outro ponto que eu quero colocar, que é importante, que o filho mais velho tinha, que a gente já conversou um pouco, ele tinha um senso de justiça própria. Não é para isso que Deus chama a gente, mas sim para reconhecer que Ele é o dono da justiça e que a gente vai alcançar as coisas por meio apenas de Cristo. A gente estando na casa de Deus, estando vivendo a nossa vida cristã, quando a gente entende quem a gente é, o que Cristo fez por nós, a gente vai poder também olhar para as outras pessoas da mesma maneira que um dia nós fomos olhados, sabe, com compaixão e amor. E nesse mesmo livro, Parábolas de Jesus, a autora diz: aquele a quem muito se perdoou, ou aquele que foi muito perdoado, ama também muito. Tu, porém, estás fora nas trevas, pois aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, quando eu conheço quem Deus é e eu reconheço que Ele é amor, não de forma banal que a gente fala assim, Deus é amor. Porque às vezes a gente sai na rua e todo mundo, né, tipo,
fala assim, é uma coisa pequena. Não. Mas quando a gente entende a profundidade do que representa Deus é amor, e de tudo isso que envolve, vivendo dia a dia com Deus, nos momentos ordinários com Deus, quando a gente vive isso verdadeiramente, a gente entende quem a gente é em Cristo e que a gente não merecia nada daquilo, mas Ele fez aquilo porque Ele nos ama. E Ele só quer que a gente volte para casa. E que se a gente estiver em casa, que a gente permita se relacionar com Ele verdadeiramente, que nós possamos chamar de Pai. E quando a gente faz isso, a gente consegue, por meio da ação do Espírito Santo, identificar as pessoas que também precisam dessa verdade e ajudar elas no caminho, sabe? Olhar com compaixão e com amor. O meu sincero desejo para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, enfim, onde você esteja, é que você atenda ao convite que Cristo faz hoje para você. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Não importa essa mensagem, se você é o filho mais velho ou mais novo. O importante é que você abra o lugar mais precioso, que é a porta do seu coração, a sua mente. Que o seu espírito seja entregue completamente a Deus. Porque Ele tem grandes sonhos para você. Ele não é um Deus severo, que simplesmente não vai ficar vendo o que você está fazendo errado para te chicotear. Na verdade, Ele é um Deus completamente contrário, que Ele te ama e deseja o melhor para sua vida. Ele deseja que você voe, que você cresça, que você inspire outras pessoas, assim como o amor dele te inspirou um dia. Esse é o seu desejo. E também que você, mesmo com todas as coisas, que você não se esqueça também de que ele tá de braços abertos, ele lá de longe tá te vendo, ele reconhece quem você é, ele te chama pelo seu nome. E como minha amiga fala, a Isadora, a distância para voltar é um passo. Você pode hoje voltar para casa do seu pai. Você pode hoje se relacionar com ele de verdade. Não deixa para amanhã algo que você pode fazer hoje. Por que não viver hoje? Leve em paz a vida que Deus desenhou para você. Ele tem grandes sonhos e o seu maior desejo é ver você bem e feliz ao seu lado, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E de forma nenhuma, alguém que se chega ao Pai, Ele vai lançar fora. Na verdade, Ele quer todos para junto de si. E você é uma dessas pessoas. Desejo que esse vídeo tenha sido especial para você. Sei que foi uma meditação, assim, com bastante informação, mas espero que tenha sido especial. E se foi, compartilhe para os seus amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem, que possa inspirar corações. E também desejo que você dê um like, para que o YouTube fale assim, nossa, esse conteúdo é legal, vou mudar para muita gente. Então é o evangelismo online, ajuda nós. Tá bom? Comenta aqui também o que você acha da parábola, se você tem uma outra impressão. Enfim, estamos aqui para conversar, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!